meus irmãos, mais uma vez vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para comentarmos sobre o assunto que vai nos cair. Então temos o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui. Nos caiu o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Muito interessante o texto. E nos caiu então o item 6, a fé religiosa e condições da fé inabalável. Então vamos ler. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não acreditar. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, elas é que devem procurar a fé, e se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos, o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe, mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferença, noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém, na grande maioria, o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Neste caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar. Se ela não for concluída nessa existência, certamente será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual a coisa se lhes é apresentada. A fé necessita de uma base, e esta base é perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta e que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe.
Ao não admitir provas, a fé cega deixa no espírito um vazio que lhes abre o caminho para a dúvida. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredite-se porque tem certeza e só tem certeza porque compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre não encontra posição sistemática e interesseira. Muito bom o texto, não é, meus irmãos? E nós vamos então falar sobre a fé. A gente fala muito sobre a fé, mas como andamos com a nossa fé? Como estamos caminhando? Estamos tendo fé verdadeira, fé raciocinada? Ou estamos naquele mecanismo da fé cega que não analisa e que simplesmente vai num torvelinho caminhando sem se deter aos detalhes, sem ver se realmente aquilo procede ou não? Nesse momento de dificuldade que todos estamos enfrentando, não é? Sem a presença física na casa espírita, como andamos com a nossa fé? Como estamos administrando estar em casa ao lado dos nossos familiares ou até sozinhos, cada dia com uma novidade, cada dia com uma dificuldade maior de isolamento social? Como estamos lidando com isso? Estamos tendo fé e esperança de que tudo isso vai passar e que realmente essa situação veio para que nós nos tornemos seres humanos melhores? Temos essa esperança ou estamos vivendo o dia a dia como se nada tivesse acontecendo, como se nada disso fosse mudar? Ou temos fé que nós vamos vencer essa dificuldade, vamos sair robustos na nossa fé, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Sabemos que a fé, não, como diz no texto, nem todos nós viemos com ela. Alguns mais, os espíritos mais evoluídos já vêm com a fé latente. Os menos evoluídos ainda terão que exercitar a fé, que trabalhar sobre ela, que acreditar, que confiar, que as coisas não vêm ao nosso encontro por nada. Que existe um poder maior, sim, e que este poder maior a gente deve acreditar. Então ali também nos fala o texto que aqueles irmãos que muitas das vezes não se esforçam para ter fé é porque não gostariam de se curvar a um poder maior. Vejam só. Então eu prefiro não acreditar que existe um poder maior porque eu não tenho que me modificar, eu não tenho que olhar as minhas dificuldades, eu não tenho que olhar as incongruências que eu tenho a respeito de determinados assuntos e o meu comportamento. Então é melhor eu não ter fé, é melhor eu não acreditar, é melhor eu achar que eu vim aqui, que estou de passagem aqui e que não existe força maior para me manter aqui. E vejam bem, lê do engano, não é, meus queridos? Então a gente já tem que começar com a bagagem, por menor que seja que nós tenhamos, nós temos que começar a olhar isso aí, olhar com carinho, olhar para o livre-arbítrio, ter fé ou não ter fé? O que é melhor para mim? É seguir andando às escuras ou é acreditar de que amanhã vai ser melhor e ter a fé de que toda a dificuldade que vem ao meu encontro, com certeza absoluta, é para me tornar melhor, mas eu terei que analisar e introjectar esse ensinamento. Muitas das vezes ele vem pelas vias mais tortuosas, mas eu tenho que ter a fé de que tudo procede e tudo retorna ao Pai. E muitas das vezes a gente acha que não, que eu sou onipotente aqui neste plano e que tudo depende de mim, das minhas escolhas e que nada muda se eu tiver fé e que nada muda se eu não tiver. E muda sim. A fé é a mola propulsora, meus amados, do nosso interior, da nossa vontade, da nossa felicidade, da nossa alegria em estar reencarnado. Ter fé de que nós vamos sair deste plano, despojado deste corpo físico pesado e vamos para o plano espiritual, onde é o nosso verdadeiro lar para evoluirmos mais. Ter fé de que a vida continua. Continua assim, sabemos disso, já temos vários depoimentos de irmãos nossos que desencarnaram e que vieram trazer o testemunho. Então esta fé no amanhã, na reencarnação,
é muito importante que solidifiquemos ela, principalmente neste momento de tantos desencarnes em massa que estão acontecendo. Porque vejam bem, se nós estivéssemos aqui simplesmente por estar aqui, caminhando, errando, acertando, né? Mais errando do que acertando, de que valeria nós estarmos aqui nos esforçando para acertar, para nos tornar moralmente cada dia melhores? Não adiantaria de absolutamente nada. Mas se nós tivermos fé de que a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, o bem que nós fazemos aos outros que estão caminhando conosco, tudo é um somatório para amanhã nós recebermos em contrapartida o bem-estar como espíritos desencarnados, porque sabemos que nós somos herdeiros dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas se nós não tivéssemos a confiança de que a vida continua, a fé e a esperança num Pai amoroso e bom, que não cai uma folha sem que Ele permita, a nossa fé seria totalmente em vão. Mas nós já podemos acreditar e sentir no nosso dia a dia quantas dificuldades são vencidas pela nossa fé, pela certeza de que esse Pai não nos deixou à deriva na beira do caminho. Não, Ele está ao nosso lado. Ele, pela sua misericórdia, nos enviou os mentores de luz, os bons espíritos, para nos chacoalhar quando a gente está achando que não tem mais nada a fazer e que tudo está perdido, como muitos irmãos de caminhada se encontram neste momento, achando que tudo está perdido. E aí então a gente fica naquele marasmo, amanhecer, viver aquele dia mesmo de qualquer jeito, chegar à noite, dormir, acordar e assim a gente vai. E não é assim, meus queridos, é neste momento que nós devemos resplandecer dentro de nós o melhor de nós. Acordarmos com alegria, tendo a certeza de que é mais um dia que vamos vencer, mais um dia que vamos aprender e ter a certeza de que não vai faltar ensinamento para nós absorvermos. Porque se a gente fica sem acreditar em nada, sem ter vontade de viver, sem ter vontade de caminhar, sem ter a certeza do nosso amanhã, de que vai valer a pena? Não vai valer a pena. Vamos nos entristecer e vamos aquinhoar no nosso coração sentimentos desnecessários. E com isso nós vamos nos entristecendo e vamos cada vez mais nos afundando e vamos adquirir companhias que não estão, que vão entrar na nossa vibração e vão somatizar esses sentimentos em nós. E não vai ser bom. Então, que esta fé enobrecedora, linda, a fé de saber que o Pai está caminhando conosco, de saber que nada na nossa existência acontece simplesmente por acontecer. Não, nem esta pandemia, ela veio para fazer com que a gente comece a olhar a nossa existência com outro olhar. Olhar as necessidades que realmente temos, as necessidades espirituais, que são as que vão permanecer. E não tanto as necessidades materiais, que nós mudemos o nosso enfoque do material para o espiritual, não é? E tendo assim a certeza de que tudo que vem ao nosso encontro é para o nosso bem. E cada vez que vem alguma coisa que achamos que não é para o nosso bem, porque na verdade não sabemos realmente o que é para o nosso bem e o que não é. Nós queremos as coisas sem saber, sem entender que se eu tiver aquilo ali, muitas das vezes vai me prejudicar. Mas ainda no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente fica querendo conquistar determinado status, determinada coisa material, para que eu me sinta bem. Mas sabemos hoje, pelo nosso aprendizado, que eu só vou me sentir bem quando o meu coração estiver aconchegado nos braços do Mestre. Que esse coração que pulsa por alegria, por bondade, por amor, que quer tanto, muitas das vezes, quando a gente diz, ai, meu coração parece que vai saltar do peito. Realmente ele quer saltar do peito, para abraçar coisas melhores, coisas novas, que vão dar bem-estar até ao nosso corpo material. Porque se a mente e o coração estão bem, o corpo material está bem, corpo físico, não é, meus queridos? Então vamos a cada amanhecer olhar o sol que nasce e dizermos, hoje eu tenho esperança de que vai ser um dia melhor. Hoje eu tenho fé
que o Pai maior está derramando sobre mim os melhores fluidos que eu posso ter. Isso é esperança, isso é fé, e é isso que o plano espiritual e que o Mestre nos convida a cada dia mentalizarmos o melhor de nós e termos a certeza de que todo o bem que nós fazemos durante aquele dia ou durante a nossa encarnação não vai ficar em vão. Todo o bem que a gente conquista, que a gente divide, é muito importante, meus amados, a gente dividir o bem que a gente recebe. O egoísmo ainda se torna aquela grande chaga da tristeza das pessoas, não é? Mas nós já podemos olhar com outro olhar para o egoísmo. Nós não somos mais aquele egoísta que éramos há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje a gente já tenta olhar isso aí, reconhecer e mudar a trajetória do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, que esse egoísmo, até esse egoísmo espiritual, de eu saber alguma coisa, de eu poder ajudar e pensar, não, eu estou bem, aquele irmão que faça a caminhada dele. Nós não somos uma ilha, não somos mesmo. Nós temos os irmãos que caminham conosco e que estão na mesma etapa que nós estamos. Todos, meus irmãos, todos se esforçando, principalmente agora. A cada dia renovando os pensamentos, renovando os sentimentos, as atitudes. Se ontem não foi um dia muito bom, amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou acordar, vou olhar para fora e vou saber que a natureza está me prenunciando que o Deus, aquele Pai maravilhoso, existe. E Ele existe sim, e Ele está ali fora, trazendo o brilho do sol, o canto dos pássaros, tudo aquilo, meus amados, que solidifica na nossa fé que o Pai existe, que todos os bons espíritos apostam em nós. E apostam muito, quando muitas das vezes nem nós acreditamos que nós podemos, porque a nossa fé ainda é muito pequena. E diz ainda, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, não é? E um grão de mostarda é tão pequeno, e a nossa fé não chega a 1/4 do grão de mostarda. Mas isso aí não significa que a gente não busque, como diz o texto, podemos aumentar a nossa fé. Podemos trabalhar em nós, porque sabemos que nós estamos evoluindo, e a fé, à medida que o espírito vai evoluindo, ela vai se tornando mais solidificada. Então vamos evoluir, vamos ler, vamos pensar positivo, não é? Vamos emanar vibrações para aqueles irmãos que ainda não conhecem o que nós já conhecemos. Vamos fazer dessas vibrações que elas alcancem todo o universo, porque com certeza irá retornar para nós excelentes vibrações. E vamos ter sempre no nosso coração a certeza absoluta que somos filhos amados do Pai. E o Pai não deixa nenhum dos seus filhos perdidos. Isso é muito importante porque às vezes a gente não acorda bem nesse momento em que as vibrações do planeta estão muito densas. A gente acorda de manhã muitas das vezes entristecido. Ai, o que eu vou fazer? Não posso sair para a rua, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Podemos sim, podemos dentro de casa mandar vibrações para aqueles que necessitam. Podemos dentro de casa olhar para o nosso familiar que está ali muitas das vezes carecendo de um olhar, de um abraço. Vamos fazer isso sim. Com fé, com esperança, com alegria, com vontade de viver, porque nos foi dada esta oportunidade maravilhosa nesta encarnação. Então vamos agradecer. Tem dezenas, centenas, milhares de espíritos na fila para reencarnar e nós estamos aqui. Vejam bem, que maravilha. Nós estamos aqui e temos a obrigação já de olhar para a nossa existência, de olhar a nossa caminhada, olhar o quanto crescemos, meus amados. A gente não está estagnado, a gente erra hoje, acerta amanhã, erra de novo, mas o Pai nos perdoa todos os erros. Vejam que maravilha! Então vamos usufruir desta benesse do perdão. Vamos receber o perdão do Pai toda vez que a gente se equivoca, mas vamos também dar o perdão àqueles irmãos equivocados que ainda caminham ao nosso lado. Então eu acho que é um momento de reflexão, é um momento da gente parar, da gente tirar uns minutos durante o dia para ver como estamos caminhando. Que fé eu tenho? Eu tenho fé no material ou no espiritual? Eu vou servir a Deus ou a Mamon?
né? Então isso aí é um convite à reflexão, porque nós estamos precisando muito disso. Vamos nos manter em pé, vamos nos manter com alegria dentro de casa, esperando os dias que ainda tem por vir, para que nós possamos retornar ao nosso trabalho com o coração fortalecido, iluminado, cheio de garra, cheio de fé, para poder dar prosseguimento à nossa caminhada de amor e de paz. Muito obrigado, meus irmãos, e que o Cristo nos envolva sempre. Que assim seja.